aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muito bom estar com vocês mais uma vez para essa dose de esperança. Que Deus utilize esses momentos que nós estamos tendo aqui, né, para edificação de todos, para crescimento espiritual de todos, da mesma forma como tem sido para a minha vida, né, e para a vida dos que participam, né, ministrando a vocês através desse espaço. O texto que eu gostaria de trazer para vocês se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5, verso 2 e 3. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Né? Esse texto é muito longo, 19 versículos, né? Não haveria como nós estarmos lendo todo ele para esse espaço, para o nosso tempo aqui, mas é um texto bastante conhecido. Né? Naamã, que era um general do exército da Síria, né? Ficou acometido de uma doença, a lepra, né? E ele havia, né, numa das campanhas que ele tinha feito contra Israel, ele tinha capturado uma menina que passou a servir como empregada da sua esposa. Né? Essa menina orienta, né, o Naamã a buscar o auxílio do profeta Eliseu, né? E aí nós temos toda a história de como que Eliseu manda que Naamã se banhasse no Rio Jordão. Naamã inicialmente não queria, né? Dizia, poxa, há rios melhores aqui na Síria, né? Isso é um absurdo, mas os servos o convencem, né, a ir até o Rio Jordão. Ele se cura, né? E ele quer recompensar o profeta Eliseu não deixa. Né? Acaba que um dos seus servos, Geazi, né, aceita recompensas que não deveria, é castigado por isso, né? E Naamã glorifica a Deus pela bênção que ele teve com essa cura, com essa mostra do poder de Deus. Né? Mas assim, toda essa história é bem conhecida, né? Há várias palavras, vários sermões, várias mensagens sobre isso, e muito boas, por sinal, os irmãos podem encontrar na internet. Né? Mas eu queria trazer nesse texto um foco um pouquinho diferente do costume. Né? Eu queria trazer o foco nessa menina, nessa serva, nessa moça que vivia em Israel, na sua casa, né? E por uma circunstância adversa da vida, por uma circunstância de guerra, ela foi escravizada e foi levada para um outro país, para uma terra estranha. Né? E lá, né, ela resolve que ela deveria, né, apesar das circunstâncias difíceis, apesar das circunstâncias totalmente adversas, apesar, né, de circunstâncias que poderiam fazê-la entrar num sentimento de mágoa, de frustração, de tristeza, né, porque ela perdeu tudo que ela tinha, perdeu todos o contato com as pessoas que eram mais queridas, né, foi numa terra estranha, numa terra de inimigos, numa terra de deuses estranhos, de falas estranhas, né, que talvez ela tivesse até dificuldade de entender o que as pessoas falavam, né, mas ela aproveita essa oportunidade, essa dificuldade, todos os problemas e todas as adversidades que ela está passando, ela aproveita aquele momento para servir a Deus, para dar um testemunho do que Deus poderia fazer na vida das pessoas, inclusive daquelas pessoas que até bem pouco tempo atrás eram suas inimigas. Ela utiliza uma oportunidade, né, para testemunhar diante do general Naamã, que havia um profeta em Israel, que havia um Deus em Israel. Né? Então ela consegue ver algo que talvez muito poucos vissem naquele momento. Né? Talvez ela visse um lampejo de que um dia,
a glória do Senhor se estenderia por toda a terra, que um dia o Senhor seria conhecido do Oriente até o Ocidente. Ela consegue transcender as circunstâncias que ela vivia e ela consegue fazer parte do plano de Deus para a vida dela. Hoje nós temos circunstâncias, muitos de nós aqui vivemos em circunstâncias de extrema adversidade, de extremo problema, de extrema dificuldade, né? Mas não devemos nos render a essas circunstâncias, nós devemos buscar o que Deus tem para a nossa vida, mesmo e a despeito dessas circunstâncias. Amém. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.